Muito bom dia, está tudo preparado para mais uma edição do Visto de Fora, como sempre com o Olivier Bonamici e a Begonha Inigas, para o comentário dos temas da semana, como é habitual, também com o jornalista da Renascença, Miguel Coelho. Bom dia a todos. Bom dia. Muito bom dia. Bom, e pelo menos no desporto temos todos motivos de satisfação, não é? Porque as nossas seleções ganharam todas, pelo menos nesse aspecto está a começar bem o Mundial, não é? E da seleção portuguesa, o que é que acharam? Eu achei, pronto, que ganhou. Portanto, parabéns a todo Portugal, non é? Mas foi unha vitória así un bocadiño xusta. Gana non xogou nada mal e acho que os xogadores portugueses teñen de ver que esta vitória foi moito xusta e se preparar para xogar dunha outra maneira, eh? O que é que achaste, Olivier? Tirando a alegria, e mesmo assim não perdi a minha voz, tirando a minha alegria, não gostei nada do jogo de ontem, estou bastante preocupado, mas vamos ver, não gostei nada porque uma coisa que eu gosto no futebol é quando uma equipa tem um projeto de jogo. Neste momento, não sinto nenhum projeto de jogo. Por exemplo, a conta da Espanha, que para mim foi a equipe que mais me impressionou na primeira jornada, mas cuidado também, foi contra Costa Rica. Mas na fotografia atual, eu diria que a Espanha e a Inglaterra têm neste momento o melhor projeto do jogo e entre os favoritos outsiders, Portugal, por exemplo, ganhou o mais importante, mas é pena que seja apenas um conjunto de individualidades e não ainda um coletivo. Mas o que acontece com a Espanha é que são todos muito novos, temos um projeto de equipa, mas essa juventude depois pode ser negativa para no fim. Portanto, acho que nos espera um campeonato interessantíssimo. Miguel Coelho, vamos então aos temas da semana. Vamos, sendo que mais à frente vamos ter de voltar ao tema do Mundial do Qatar, porque temos de falar da polémica à volta da ida do Presidente da República ao jogo de estreia de Portugal, mas isso é lá mais para diante. Antes vamos falar de Europa, porque recordo que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. E esta semana o Parlamento Europeu decretou que a Rússia é um Estado patrocinador do terrorismo devido aos crimes de guerra que tem cometido na Ucrânia. Uma medida largamente simbólica, mas como é que viram esta decisão que acabou por não ser unânime? Begonha. Pois eu acho que é uma decisão necessária, não é? Porque, sem dúvida, vamos ver, está-se a pressionar a Rusia co envío até agora de armamento á Ucrania, mas como xa dixíamos semana pasada, non se pode estar xa, os países europeos están xa a chegar ao limite, non é? De tanto envío, tanta axuda económica á Ucrania, então agora se tende a actuar dun outro xeito. Então, para min, isto é o que se debe facer, non é? Se debe chamar as coisas pelo seu nome. Sempre vai haber algún grupo dentro do que o Parlamento Europeo que non vai estar, e dentro do que a Unión Europea, dos países que non vai concordar con isto e que vai ficar máis perto das posições, digamos, da Rússia. Mas é que temos de chamar as coisas pelo seu nome, sem dúvida. Eu concordo. No caso dos eurodeputados portugueses, houve pelo menos os 2 do PCP que votaram contra. Tivemos também as abstenções do Bloco de Esquerda e de 4 eurodeputados do Partido Socialista que consideram que a resolução é inútil do ponto de vista do apoio à Ucrânia. A pergunta aqui, Olivier, é se a abstenção, neste caso, não é igualmente inútil. Enfim, a opinião deles, eu respeito estas opiniões, eu não posso concordar em nada, mas são opiniões de eurodeputados e a democracia funciona assim. Agora, tenho pena por esta tipo de decisão porque me parece-me óbvio, quer dizer, um país que ataca civis para aterrorizar a população, de facto, há suspeitas de crimes de guerra, de crimes contra a humanidade. Só que, para já, não é uma resolução que vai pôr fim à guerra e não vai também instigar esta resolução, não vai instigar o conflito. Agora, é preciso ver que há muitas suspeitas, mas muitas, de crimes de guerra, de crimes contra a humanidade. Estas palavras são muito fortes. Haverá tribunais, acho eu, não tenho dúvida acerca disso, que irão se pronunciar sobre isto, porque quando as pessoas, e há dentro de alguns partidos políticos que consideram que a guerra é a guerra, e mesmo na parte da opinião pública, que a guerra é a guerra e, portanto, isto acontece, este tipo de coisa, temos que ver que há justiça para isso, que se pronuncia sobre isto. Vimos o que aconteceu com a Alemanha na Segunda Guerra Mundial e não podemos pôr tudo no mesmo saco. Claro que uma guerra é uma guerra, mas depois, dentro da guerra, existem situações claramente diferentes.
Há sempre a expectativa de que no futuro mais ou menos longínquo possa sempre ser possível fazer valer a justiça. O certo é que, ao nível da atuação perante a Rússia, a Europa também já está a debater um novo pacote de sanções a Moscovo. É já o 9º pacote. O facto de já estarmos a discutir o pacote número 9, Begonha, não será prova de que, enfim, este tipo de pressão das sanções não está a ter os efeitos pretendidos? O pacote número 9 no mês da guerra, Sim. non é? É que é incrível, non é? Completou-se ontem, por é que cá continuamos, é o que eu dicía, o meu raciocinio de há un momento, que xa non se sabe que máis facer, non é? Entretanto, Moscovo, a Rusia, Putin, neste caso, continúa máis isolado do que nunca, mas continúa como liao ferido que continúa a atacar, e para mí o máis preocupante de todo isto é que se sabe que ele está a preparar o envío de máis armas, de máis homens, por moito cansados que estesen a polémica que há na Rusia, non é? Pelo envío de homens e tal, mas ele continúa e está a preparar toda a artillería, non sabemos para qué. E então, estes novos pacotes da União Europeia, non sei que efeito e que podem ter realmente, non sei. Mas há ponto que eu achei interessante esta semana, foi artigo que eu li sobre historiador chamado Nicolas Mulder, que ele estudou, historiador, todas as sanções ao longo da história recente que foram adoptadas. E o resultado é que raramente funciona. Raramente funciona porque, afinal, as sanções não castigam, claro, o povo russo, mas na base, na origem, as sanções deviam ter algum peso sobre a política russa. Ora, segundo Nicolas Mulder, que eu estudo muito bem, tudo isto mesmo durante antes da Segunda Guerra Mundial na Alemanha, com a Alemanha e o Japão, as sanções só podem resultar, primeiro, quando elas decorrem num período curto, e segundo ponto, quando são democracias. Porquê? Porque quando as pessoas vivem na pele das sanções, eventualmente podem ficar revoltadas e podem dizer depois, vamos mudar o regime. Só que onde é que o povo russo, neste caso, pode mudar o regime? Portanto, as sanções, quando acontecem contra ditaduras e tudo isso, raramente funcionam. A questão também é que o Ocidente não pode ficar de braços cruzados, não é? E, portanto, deveria tomar algum tipo de atuação. É uma escapatória. Com a guerra sem fim à vista, que é disso que se trata, temos assistido ultimamente a estes ataques sistemáticos contra estruturas essenciais na Ucrânia, como hospitais, centrais elétricas, estruturas de fornecimento de água, e já se fala na possibilidade de uma nova vaga de refugiados ucranianos, agora com o inverno, a concretizar-se. Haverá capacidade e tolerância, na vossa opinião, por parte dos países europeus para responder a um novo êxodo como aquele a que assistimos no início do conflito? Ponto número 1, eu acho que o máis preocupante de tudo é o que está a acontecer con os propios ucranianos, non é? No seu país. Estamos a falar de 4 millóns de persoas sin electricidade que están a pasar un frío terrível. Imaginemos o que o noso día a día, o que podería ser así, non é? Persoas totalmente isoladas e persoas que lles falta prácticamente todo, non é? E que están así desde há máis de 9 meses ou 9 meses. Depois, o que preguntabas, nós estaremos preparados? E que temos de estar? É dizer, Europa. Estamos a falar de irmãos, estamos a falar de europeos. Estamos a falar que temos de ser solidarios, entón temos de estar preparados. Vou por cá un exemplo que acho que os nosos ouvintes van perceber perfeitamente. Há uns días estaba eu con a miña familia na zona de Alfama, en Lisboa, e queríamos tirar unha foto. Unha menina moito bonita, por certo, se achegou a nós e diz que nos quería tirar unha foto moito amável. Até nos posicionou, nos diz, nos pensábamos que quería diñeiro, non é? Era tan amável, tan delicada, e comenzamos a falar con ela e agradecemos, por certo, tirou unhas fotos óptimas, e diz, non, sou ucraniana, mas non precisan me dar nada. O único que quero é que estesen solidarios con o meu povo. É dizer, isto é o máis importante de todo. Porque temos de ser solidarios, não há mais a dizer. Mas sobre a Rússia, sobre a tua pergunta que fizeste há pouco, eu ia acrescentar que o que é terrível neste momento é que estamos a redescobrir
que a guerra não são apenas militares no terreno. Isso. E faz lembrar um pouco, porque nós aqui no estúdio ninguém tinha nascido na Segunda Guerra Mundial, mas sabemos que Londres foi bombardeado desta forma, que Leningrado também na altura foi bombardeado desta forma, e quando há novamente estas imagens possíveis, não é, de ficar sem água, sem eletricidade e ao mesmo tempo ouvir uns bombardeamentos, pensamos sim, voltamos, portanto, a viver algumas situações o que se viveu durante a Segunda Guerra Mundial. No, e depois que há outra coisa, que nós estamos a sofrer, ainda que seja levemente, en comparación, moito levemente en comparación con esta sufrindo na Ucrania, non ten nada a ver, as consecuencias desta guerra, porque a nosa vida cambiou nos últimos meses, e está a cambiar, nos están a advertir, e entón económicamente e até socialmente nos está a influenciar, portanto, quanto máis solidarios sexamos, mellor será para todos. O Miguel vai ficar zangado comigo, mas queria acrescentar mais uma coisa em relação a isso. Desculpa, Miguel. É a questão dos comentários que eu tenho ouvido ultimamente, até sobre a questão do frio na Europa, versus a guerra na Ucrânia. É terrível, claro, na Europa há pessoas que vão também sofrer com o frio. E depois há pessoas que não vão sofrer com o frio, mas que vão ter que se adaptar. E eu acho que é preciso ter algum cuidado. Não é? Quando eu ouço pessoas a se queixarem que em vez de ter 18 graus vão ter 17 ou vão ter que pôr um pequeno casaco, uau! Quando estamos a ver que vivem os ucranianos, temos que ter algum cuidado com os nossos comentários europeus em relação são planos incomparáveis. Sem dúvida, porque nós nas nossas casas a educar os nosos fillos, eu non me canso de repetir aos meus fillos, e se ouvem este programa vai-me dizer que é assim, non me canso de repetir constantemente con o tema da comida, con o tema de moitas coisas que les pedem, olla, estamos en guerra, há unha guerra e non podemos ter determinados comportamentos. Acho que todos devemos dar. Mas a verdade é que muitos continuam a ter esses comportamentos, nomeadamente ao nível da menor poupança energética do que aquilo que seria necessário. E sei que há uma polémica em Vigo, justamente, Begonha, porque a propósito de energia não se está a poupar tanto quanto seria desejável. Do que é que se trata, afinal? Acho que muitos de os nossos ouvintes do norte de Portugal sabem bem o que são as luzes de Natal do Abel Caballero, o alcalde, o presidente da Câmara Municipal de Vigo, não é? Diz que é o mellor Natal do planeta. E que é o que faz Abel Caballero? Desde dia 19 de novembro, passado fim de semana, acendeu as luzes de Natal de toda a cidade. Diz que são luzes LED, mas são imensas luzes. A verdade é que a cidade está muito linda. Non, o único que vai facer, en diferença com o ano passado, é menos uma hora de luzes. E então diz que, ainda que se gaste mais, vai ser muito bom para a economia dos comerciantes da cidade, porque están os hotéis cheios até depois do Natal. E as luzes non van apagar, non van acabar as luzes de Natal até día 19 de xaneiro. Entón, unha polémica brutal, porque o resto das cidades españolas e da Europa están a poupar inmenso coas luzes de Natal, e este ano van acender as luzes moito menos. É, apesar de uma exceção, porque como referes, não é? Mas parece que está contra a corrente. Genericamente, as opiniões públicas europeias estão sensibilizadas nesse domínio. E já agora dizer também precisamos um bocadinho de alegria nestes tempos tão conturbados. Pois vayan a Vigo. Vayan a Vigo, porque a verdade é a alegria não falta. Estamos no Visto Fora com a Begonha Nhigas e Olivier Bonamici, e já a seguir vamos aos temas nacionais da semana, mas aproveito para lembrar que este programa que aqui fazemos sempre à sexta-feira é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. E por cá tivemos então a continuação da polémica sobre a ida de Marcelo Rebelo de Sousa ao Qatar, e também o Presidente do Parlamento e o Primeiro-Ministro já têm viagens marcadas para assistir aos próximos jogos da seleção. São viagens que fazem ou não sentido em face das críticas de que o Qatar tem vindo a ser alvo pela violação de direitos humanos. E como é que tem sido nos vossos países? Também temos este corrupio de estadistas e de governantes a caminho do Qatar, ou nem por isso? Olivier? Eu diria que são duas perguntas. No que diz respeito à segunda, em relação ao que acontece em França, a França, neste caso, é o cúmulo da hipocrisia, porque o Ministro da Administração Interna que esteve no jogo de abertura, a partir será o Ministro do Desporto se a França apurar para os quartos de final, e será Emmanuel Macron para a meia-final, completamente ridículo. Em relação a Portugal, eu vou ser honesto,
acho que o facto de ter passado pelo Parlamento, acho uma decisão corretíssima e fruto de uma grande democracia. É a minha opinião. Em relação ao que diz Marcelo Rebelo de Sousa, quando ele diz, mas esqueçamos isto, não é? Em relação a... Bom, é um erro de comunicação terrível. Diria mais um, após o que aconteceu em relação à Igreja. Mas eu diria que é mais um. Mas, no entanto, é preciso nunca esquecer o que é que ele diz antes. Também não podemos entrar na demagogia. O que é que ele diz antes? O Presidente da República, o Qatar, não respeita os direitos humanos, é criticável. Portanto, é preciso nunca esquecer o que ele diz antes. E, portanto, eu acho que eu respondi a uma parte da pergunta. E de Espanha, Begonha, como é que estão as ligações aéreas com o Qatar? Pois, olha, funciona muito bem porque o rei Felipe VI, esteve, precisamente acompanhou o primeiro jogo da seleção espanhola, esteve com os jogadores. E também foi muito criticado, sobretudo à esquerda. E a família real espanhola tem amizade com o emir de Qatar, não é? O emir regalou, ofereceu a rainha Letícia uns brincos maravilhosos de diamantes não há muito tempo. Da monarquia espanhola com as Arábias são antigas e muito bem conhecidas. Bastante bem conhecidas. Sim. Mas é verdade que em Espanha não houve tanta polémica como cá. Por quê? Porque tínhamos a polémica da lei sí, uma lei contra a violência doméstica contra a mulher e abusos sexuais que está no Parlamento a aquecer as opiniões de uns e de outros. Portanto, realmente esta viagem do rei de Espanha a Qatar, em qualquer outro momento teria sido uma polémica bombástica, mas neste caso ficou um bocado de lado. Sim. Sendo que esta questão da violação de direitos humanos não é exclusiva do Qatar, não é? Apesar de, claro, o Campeonato do Mundo de Futebol ter dado uma visibilidade extraordinária a esta realidade, mas não é exclusiva do Qatar. E ainda esta semana, para nos centrarmos no que a Portugal diz respeito, tivemos uma operação policial contra uma suposta rede de tráfico humano e de exploração de centenas de trabalhadores estrangeiros no Alentejo. Não estamos a falar em Doa, estamos a falar em Beja e em Cuba, e trabalhadores que viveriam em situação de semi-escravatura. A minha pergunta, Olivier, é será que, enfim, além de proclamações sobre o que se passa noutras paragens mais longínquas, não deveríamos começar por dar mais atenção ao que temos aqui dentro de portas? É evidente, isto é escandaloso. É uma das raras vezes que eu sinto vergonha, mas vergonha de viver aqui, das raras vezes, não? É quando vejo isto. Isto revolta-me. Revolta-me porque eu acho que há limites, não é? Depois, quando eu ouço o argumento que ninguém quer trabalhar ou que o azeite é mais caro, se não houver... Então, neste caso, nós vamos consumir menos azeite. Então, neste caso, eu não quero consumir azeite, eu não quero consumir fruta, não sei qualquer, à custa de pessoas que estão a ser exploradas como escravos. Mas o que é isto? E depois, além disso, há quantos anos que estamos a ver isto? Porquê que cada empresa assim não é investigada mesmo? Por que não há mais controle sobre isso? Sabemos desde cada 10 anos e toda a gente fecha os olhos. Porque é mais ou menos isto. É claro que fiquei contente quando vi que finalmente lá há esta operação. Mas já começa a ser, e quando fazer paralelismo com o Qatar, quando alguns países asiáticos ou africanos às vezes gozam um pouco conosco a dizer, mas quem são vocês? Quem são vocês? Para dar lições de moral. Olha bem, nesta semana eu esta semana senti vergonha. Mas eu acrescento que estavas a dizer máis coisas. Lembrem que exatamente estábamos no pior pico da pandemia, acho que foi 2020 ou 2021, quando houve xa en Odemira 2021, sim. 2021 as detenções precisamente de todos estes traballadores ilegais e con precisamente saíran a palestra todos estes casos de escravatura. Mas vamos ver, que aconteceu nestes 2 anos? Non aconteceu nada. As persoas que vamos habitualmente, eu vou habitualmente a Odemira, sobre todo a Sambuceira do Mar, perto de Sambuceira do Mar, ao pé, há imensos estufas
onde trabalham, quenes trabalham? Este tipo de trabalhadores. Mas ainda esta semana, na sequência deste caso do Alentejo, ouvimos aqui autarcas, nomeadamente da freguesia de Vila Nova de Mil Fontes, justamente do Concelho de Odmira. Sim. E o autarca dizia que há anos e anos que contactam as autoridades a denunciar casos de suposta escravatura ou semi-escravatura naquela zona do país. Como é que passam os anos com tantos milhares de estrangeiros a viver e trabalhar nestas condições em Portugal e não haver atuação? Iso é o que me pergunto e o que debemos dizer aquí, porque neste caso as persoas que coñecemos Vila Nova de Mil Fontes, Sambuceira do Mar, sabemos como é que estas persoas moran ás veces en apartamentos mínimos, 10, 15, 20 persoas que alugan, propietarios que alugan estes apartamentos. Se saben as condições, todos saben, os veciños destas vilas saben onde que moran estas persoas, como é que traballan, en que condições, mas algúns deles son os propietarios destas estufas e destas empresas para as que traballan estes traballadores. Por tanto, aquí o importante é que entre todos se procure unha solución. Non podemos estar cada 2 anos que saian reportaxes na televisão ou nas rádios ou nos xornais e todos a dizer e não fazer nada. E depois vamos dizer, o argumento que é insuportável de ouvir é quando algumas destas pessoas dizem mas os portugueses não querem trabalhar. Mas espera aí, há uma coisa que eu não estou a perceber aqui, que é, vamos imaginar que não há um português, que não quer fazer este tipo de trabalho duro. Neste caso, ok, vamos recorrer a imigrantes. Até lá, são os ciclos, não é? Não acontece apenas em Portugal. Mas então, neste caso, pergunto eu, mas se um imigrante trabalha, por que ele não é pago no ordenado mínimo português? É que não estou a entender. E por isso eu sou favorável a uma fiscalização brutal, mas há várias áreas, são as minhas opiniões, para fiscalizar mesmo a grande. Porque eu acho que já chega, esta questão da falta de... Olha, vou dizer uma coisa, rapidamente, para terminar. Um dia estive no Algarve, num restaurante, muito bom, por acaso, e eram todos imigrantes na mesa. Não me choca. Mas depois eu falei com um deles, como é que ele vive. Então, mas o restaurante fatura, quanto é que ele ganha? Ele nem é declarado para ganhar o mínimo português. Portanto, é lá, este sistema, porque nem favorece a dignidade humana e nem favorece a economia, nem favorece o processo de integração dos migrantes. E o facto é que Portugal precisa cada vez mais de mão de obra estrangeira, porque ainda esta semana tivemos a divulgação dos números finais do censo de 2021 e confirmam a diminuição e o envelhecimento da população portuguesa, que de resto nem o aumento da população estrangeira tem conseguido inverter. Como é que viram os números que foram divulgados e como é que olham para a incapacidade para inverter também este declínio demográfico em Portugal, que já não é de hoje? Ten a ver porque non nacen crianzas. A quantos anos se está a dizer que o primeiro de todo é que os gobernos poñan en marcha e entre os seus programas electorais, mas a serio, políticas en prol e en defensa da natalidade, da familia, axudas ás máis traballadores, conciliação laboral, porque além das axudas é moito importante a conciliação, que por exemplo as mães, os pais, se posa ter meia xornada, por exemplo, axudas, subvenções, como facen outros países. Isto é fundamental. Se non houberen as condições necesarias para isto, non van a ser máis crianças. Então, nem sequer com a migração, com os migrantes, vamos conseguir ultrapassar e conseguir ter números positivos de natalidade. Portanto, esta é a base, mas eu vexo que os diferentes gobernos, desde que eu coñezo Portugal máis de perto e moro en Portugal, non há realmente políticas en condições en defensa da familia. Olivier. Concordo plenamente, pouco a acrescentar, dizer que se quando o governo, este e os anteriores, ajudam às vezes pessoas, por exemplo, estrangeiros a se instalar em Portugal pagando menos impostos, porque isto vai relançar a economia, acho muito bem, como sempre, mas depois esquecemos do essencial e, de facto, quando um subsídio, um abono, aliás, de família dá apenas para comprar para as pessoas mais desfavorecidas um pacote de fraldas e só 1 litro de azeite e tudo isso, lá está. Mais uma vez, é uma questão de dignidade humana.
Sim, já que falámos de violação de direitos humanos, viver na pobreza ou ter quase metade da população a viver na pobreza também é uma forma de violação de direitos humanos, diria eu. Ora, Sim, claro. muito bem, faltam 12 minutos para as 11, está na hora do índice Tugalidade. Vamos ver se a Begonha e o Olivier acertam esta semana. Porque precisamos sorrir um pouco, não? Sim, Só vamos, temas graves. Vamos. Os temas estão pesados, não é? Exato, são. Vamos lá embora. Índice de Tugalidade. Ora bem, isto não tem nada que saber, o objetivo é descobrir o significado de uma expressão portuguesa. O prémio desta vez é uma viagem ao Catar. Eu não quero, podes ficar com ela. Não é nada, estou a brincar. Sei que até preferem ficar a ver os jogos no sofá, não é? O silêncio deles foi demonstrativo. Bom, isto, atenção, já é uma pista. Queremos que nos digam o que quer dizer andar a fazer cera. Nunca ouvi falar. Eu sei que aqui é Andar cera. a fazer cera. Andar a fazer cera é andar. Andar a fazer cera é andar. Ficar no mesmo sítio durante bastante tempo. Não, eu acho que andar a fazer Não anda longe, cera... não anda longe. É ficar colado num sítio. Não, andar a fazer cera é quando estás assim a falar muito bem de alguém, mas para conseguir algo. Não, isso é manteiga. Passar manteiga. Muito bom. Escorrega na mesma, mas é manteiga. Bom, já vi que não... O Olivier não esteve muito longe, porque andar a fazer cera é ficar sem fazer nada. Ser preguiçoso, ou quando alguém não ata nem desata, diz que está a fazer cera. Por exemplo, no futebol, quando há aqueles jogadores que ficam no chão a fingir lesões para queimar tempo, pode dizer-se que estão a fazer cera. Ok. Mas nós não andamos a fazer cera, Não é não? nada disso. Manteiga-se. Índice de Tugalidade. Faz aquela ideia do italiano que recebe um ministro português e de repente o ministro italiano diz para o português buonasera. E ele diz buonasera que até já escorreguei. Bom, vamos ao positivo e negativo da semana. Agora começamos pelo negativo. O negativo, agora teño-me de pôr un bocado máis seria, é como é que están as nosas urxencias médicas, mas non falo só de Portugal, estou a comparar tamén con a España. E com França? Sí, Exato. que é o que está a acontecer? Están totalmente saturadas. Mas com quê? Saturadísimas. Están ao limite de capacidade. Na Galiza, por exemplo, as urxencias médicas están nestes días no limite. En moitas comunidades autónomas españolas tamén, até há protestos dos médicos, mas aquí en Portugal tamén temos inmensas Aqui passou do viroses. limite, aqui passou. E então, olla, que acontece? Non estamos en pandemia, mas, a ver, isto ten moito a ver cos, pronto, que aconteceu coa pandemia e a falta de investimento, non é? Claro. E então, olla, isto é unha mensaxe moito clara tamén para os nosos gobernantes. O teu negativo, O Olivier. meu negativo é muito mais leve, mas tem a ver com este Mundial, e não é a primeira vez que eu vejo isso. Eu sei que também existe em outros países, mas eu vou investigar se acontece tanto nos outros países. Mas isto ainda não investiguei. Mas eu não suporto nos Mundiais, nos europeus, o delay, ou seja, o atraso que há entre o som e a imagem quando estamos a ver o jogo de futebol. Por exemplo, ontem estive a ver o jogo de futebol com uns amigos da televisão. Os vizinhos meus estavam a ouvir a Rádio Renascença. O que é ótimo ouvir a Rádio Renascença, mas é terrível. É Quando tu diferente. estás a ouvir a ver a televisão, um jogo de futebol, tens sempre dois vizinhos que estão a ouvir a rádio e que gritam golo 20 segundos. 20 segundos. Olha, meu querido Antes da amigo, bola, deixa-me dizer-te que entra na até rede. entre operadores de terrível. televisão há diferença. O Sim, meu vizinho sim. de cima grita Não, aos mas é uma golos primeiro loucura. que eu. Não, mas é assim. Eu no outro dia havia alguém que ouvia a Renascença, outra pessoa a TSF, depois a SIC e a RTP, Sport TV. Estou aí Eram na 4 cena. pessoas a gritarem com segundos diferentes. Terrível. Bom, vamos ao positivo muito rapidamente, Olla, por o favor. positivo a ver se podemos gritar e temos unha final entre Portugal e España, non é? Porque comenzamos Era bonito. realmente moito ben o Mundial, aínda que pronto, criticamos un bocadiño o xogo de Portugal, mas entramos a gañar España-Portugal e tamén a França, mas pronto, aquí falo de España e Portugal, e depois eu vou falar dunha noticia moito positiva, pelo menos para min, e que por primeira vez en 30 anos España vai ter 2 astronautas. E unha delas, atenção, é unha muller. Portanto, estamos moito satisfeitos e acho que iso demostra, e é o que a mí me serve para demostrar aos meus fillos, que as mulleres tamén somos muito inteligentes e temos muita valia. O teu positivo, Olivier. Mon positivo, na semana passada eu falei do negativo, que é o clubismo em Portugal, que faz que eu não gosto, apesar de o respeitar, porque faz parte da cultura do país. O que é que eu gosto aqui, no que diz respeito à seleção nacional, é a forma como ela é vivida
lá fora. E tem a ver, como é evidente, com a imigração portuguesa. E ontem, por exemplo, a minha filha, que é uma imigrante em França, a minha filha é portuguesa, claro, com raiz francesa, mas lá está, ela às 6h20 da tarde enviou uma mensagem, e ela não gosta muito do futebol, não gosta, mas enviou uma mensagem: vamos lá a Portugal. E achei bonito, porque de uma forma geral os portugueses lá fora, uma espécie de elo de ligação, como é normal, com a seleção nacional. E isto era muito positivo da Ela semana. com quem vai? Com Portugal ou com França? Com os dois. Com Portugal, Ah, com os dois, obviamente. Claro, Bom, temos de Primeiro terminar. com Portugal. Temos de terminar. Olivia, Begonha, Miguel, muito obrigado. Bom fim de semana. Um abraço, bom fim de semana. Bom fim de semana.